bem-vindos e bem-vindas. Pedimos desculpa por este webinar em cima da hora, mas de facto, na quarta-feira, ao final da tarde, deparamos-nos com esta possibilidade, que depois vos enviamos por e-mail ontem. Achamos que pode ser uma oportunidade, é algo que iniciou no dia 21 de abril, como viram, e que termina agora no próximo dia 13, às 23h59. E como é uma novidade no setor, no sentido em que já não vemos acordos de cooperação, candidaturas para acordos de cooperação ou o que seja na resposta social do estabelecimentos pré-escolar, a direção da União decidiu que era importante criarmos este momento para vos auxiliar e explanar explicar o que isto é, e se for do vosso interesse, então terem a oportunidade para submeter candidatura, pré-candidatura. Ok? Pronto. A sessão vai ser gravada, como já é o normal, portanto, quem não quiser partilhar a imagem, que a apague. No final da sessão, estaremos disponíveis sempre para responder às vossas questões, importante. E também, claro, para partilharem as vossas questões de viva voz, portanto, estejam à vontade para as questionar. Portanto, a sessão de hoje é muito, pretende explorar apenas o que é isto que abriu neste momento, e simplificar ao máximo a vossa tomada de decisão para a apresentação ou não da vossa pré-candidatura. Portanto, hoje vamos, antes de mais, deixar-vos nota daqui que estamos com este mês com 4 webinars, adicionamos um quinto que é relativamente às casas de acolhimento. Uh, Houve uma terceira alteração legislativa desde o início do ano, relativamente a esta resposta social, portanto, ainda vai ser divulgado pela União, portanto, depois, caso seja do vosso interesse, caso seja essa resposta social, portanto, inscrevam-se e estejam connosco. Temos mais 2 webinars, o canal de implementação do canal de denúncia, que foi interrompido com o apagão, vai ser agora dinamizado na próxima semana. Vamos dinamizar um segundo webinar relativo à deliberação do Conselho Diretivo do ICE, relativamente ao SAD, no dia 22, e no dia 28 vamos falar sobre como fazer então os resgates do Fundo de Compensação, que a entidade tem dinheiro para ir buscar até ao final do mês, até ao final do ano 2026. Na sessão de hoje vamos abordar então o aviso de abertura de procedimento inicial de pré-candidatura aos contratos de associação. Vamos verificar este enquadramento jurídico que foi criado no dia 14 de abril. No dia 14 de abril, vamos ver o que é que são afinal contratos de associação. Portanto, nós só temos uma associada no Distrito de Porto que tenha um contrato de associação para o pré-escolar, e vamos também ver o formulário de candidatura para que vocês consigam fazer então esta pré-candidatura. Antes de mais, dizer-vos o que é este momento, o que é que neste momento vocês podem fazer. É uma pré-candidatura a contrato de associação, ok? Portanto, este aviso que está aberto pela DGAI é para uma pré-candidatura para a celebração de um contrato de associação, um possível contrato de associação. Esta pré-candidatura, pronto, termina às 23h59 e 59 segundos, próximo dia 13. Tem como objetivo, então, nós pré-qualificarmos para uma candidatura de assinatura de um contrato de associação em freguesias muito específicas. Nós selecionamos aqui, vamos mostrar as freguesias que estão com necessidade, em que o Estado quer celebrar estes acordos, estes contratos. No nosso distrito são muito poucas, lá para baixo, para Lisboa, Distrito de Lisboa, Setúbal, é o que tem maior necessidade, ou o que eles identificaram com ter maior necessidade. Nós ainda temos aqui algumas capacidades de
apresentação de candidatura, ok? Estas pré-candidaturas, estas é só para entidades que já tenham a capacidade instalada atribuída e que não tenham acordo de cooperação para essa capacidade instalada na sua totalidade. Imaginemos que vocês tenham um pré-escolar com uma capacidade instalada de 70 crianças e têm acordo de cooperação para 55. Aqui há a possibilidade de celebrar então um contrato de associação para essas vagas que não estão abrangidas em acordo de cooperação. Mas antes de mais, é obrigatório ter ah, a licença a licença de funcionamento para o estabelecimento pré-escolar. Portanto, não é possível para esta pré-candidatura nós fazermos a mesma com base no acordo de cooperação. Portanto, ah, portanto, a candidatura efetua-se através do site da DGAI. É obrigatório a entidade, o equipamento social, ter então autorização de funcionamento para estabelecimento de pré-escolar, estarem obviamente localizadas nas freguesias que estão neste anexo do pré-aviso, do aviso da pré-candidatura e que, obviamente, a pré-candidatura seja realizada com toda a documentação que é obrigatória, nomeadamente e apenas e só a autorização de funcionamento e, respectivamente, aditamentos, onde constem os cargos e funções exercidas pelos representantes legais e diretores pedagógicos do estabelecimento pré-escolar com a lotação autorizada. A DGAI vai publicitar no seu site, numa data posterior ao fim deste aviso de abertura, os estabelecimentos que apresentaram a candidatura, pré-candidatura, não que queiram chamar, ah, a este aviso, e eles consideram que essa publicitação no site é notificação da decisão, não de deferimento, mas notificação da decisão da conformidade da vossa pré-candidatura. Pronto. Os conselhos aqui, nós obviamente, portanto, esta sessão está a ser apenas disponibilizada às IPSS associadas e às IPSS clientes de apoio informativo, portanto, ah, só selecionamos aqui os conselhos do nosso Distrito de Porto, em que vemos que o Governo, o Ministério da Educação, sinalizou estas freguesias como freguesias no que eles estão a querer celebrar lugares para o ano letivo 2025-2026. Portanto, se vocês estão cá e têm e situam o vosso pré-escolar situa-se noutra freguesia, não adianta pensarem em fazer uma candidatura porque não é possível. Só estas freguesias é que são elegíveis. Ok? Pronto. E para estes números, portanto, eu não, por exemplo, imaginemos que eu sou um pré-escolar de Hermesinde e que tenho uma capacidade instalada de 30 e número de utentes em acordo 10. Eu não posso estar disponível para celebrar, portanto, eu não posso fazer o meu aviso de abertura para mais do que 5, minha candidatura para mais do que 5 lugares, que é o que eles estão disponíveis para celebrar o, ah, o acordo, está bem? Pronto. Vamos então fazer o enquadramento jurídico destas candidaturas. Só deixar uma pequena nota. Quando estiveram connosco no nosso webinar do compromisso de cooperação, nós dissemos-vos que tinha sido publicada uma portaria, a 190, a 186-A, no dia 14 de abril, portanto, a seguinte a esta, que estabeleceria os procedimentos para a abertura de novas salas em pré-escolar. Ok? Ela é paralela a esta portaria. Esta portaria que vamos falar agora, a 85A, que deu origem a este aviso de abertura, ela apenas considera, ela, ela considera algo mais abrangente que a nossa portaria. Quando falo nossa, falo das IPSS, portanto, acordos de cooperação, diferenciamento desta. Hum, esta prevê apenas a celebração para o número de utentes. Portanto, como vocês verificaram, era por número de necessidades por conselho, por distrito e por freguesia, desculpem. A portaria 186A, o que
pretendia era a abertura de novas salas e, mediante a abertura de novas salas, a Segurança Social e o Ministério da Educação assinalam então um acordo de cooperação por 80% da capacidade instalada, o que é totalmente diferente deste aviso, hum, e que eu suponho que seja por essa diferença que não tenha sido aberta, as candidaturas referentes à nossa portaria, à 186A. Portanto, e passando esta pequena introdução, o governo vê-se com um problema. O governo publicou este ano a escolaridade obrigatória para as crianças a partir dos 3 anos de idade e verificou que existe uma escassa oferta pública para estas crianças, para esta, para esta, para a necessidade que existe do, do pré-escolar. E então decidiu que eram necessárias abrir ah, mais 200 novas salas para. Peço desculpa, tenho o presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR a ligar-me. Pronto. Portanto, o Estado decidiu não. O Estado decidiu que era preciso abrir sala, precisa de vagas e precisa de vagas, estamos em maio para setembro. Hum, Quando nós estivemos no webinar de compromisso de cooperação, eu vos disse que achava muito difícil nós abrirmos novas salas, estamos em maio, abrimos novas salas para setembro, daí uh, a opinião que eu dei na altura de que era uma portaria que não ia ser executada. Um, e como vocês sabem melhor do que eu, sempre nós queremos abrir alguma coisa, sempre queremos uh, abrir novas respostas sociais, temos toda aquela atrapalhada a nível da arquitetura que teremos de resolver. Portanto, não seria opção para setembro de 2025. Portanto, este, esta portaria que estabelece as regras e os procedimentos aplicáveis à atribuição de apoio financeiro pelo Estado aos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo de nível não superior no âmbito da educação pré-escolar, diz que são entidades beneficiárias as entidades titulares de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com autorização para administrar o nível de educação pré-escolar. Portanto, isto é, que sejam detentores de autorização de funcionamento para pré-escolar, que tenham, obviamente, não tenham dívidas à Segurança Social ou à Caixa Geral de Apresentações, que não tenham sido objeto nos últimos 3 anos de qualquer rescisão de apoio financeiro concedido por entidades públicas por incumprimento das suas obrigações na execução do contrato de apoio financeiro, que estejam obviamente localizadas então nestas áreas que o aviso identifica e que disponham da capacidade para acolher as crianças de acordo com a lotação prevista, portanto, neste aviso, no aviso que vos enviamos no e-mail. São critérios de elegibilidade e, diferentemente do que é o nosso normal, estes acordos, estes contratos de associação, este financiamento é para as crianças, não é para as entidades. Portanto, a criança é que tem de ser elegível. Portanto, vocês vão assinar contratos de associação para o número de vagas e as vagas vão ser ocupadas por crianças que têm de corresponder a estes critérios, que são ter pelo menos 3 anos de idade no ano civil em que se candidatam. Portanto, imaginemos que uma criança faz anos em outubro de 2025, ela é elegível porque ela faz anos no ano civil em que entra para o pré-escolar, para esta vaga de contrato de associação. Não disponham, este agregado familiar não tenha tido, não disponha de vaga em educação pré-escolar na rede pública, na freguesia da residência ou do local de trabalho dos pais ou de quem exerce responsabilidades parentais. Portanto, e vão ver mais à frente, é condição de admissão e prioridade de admissão destas crianças, elas terem efetuado a inscrição no portal das matrículas para lugares em pré-escolar, na área de residência ou do local de trabalho dos mesmos, nas 5 opções disponíveis ou nas opções máximas de conselho em causa, portanto,
e que não tenham sido colocados em nenhuma dessas opções, sendo automaticamente excluídas as que não fizerem prova. Portanto, vocês têm que ter prova que o agregado familiar inscreveu estas crianças nestes estabelecimentos e não tiveram vaga. E não são elegíveis as crianças já integradas em jardins de infância da rede social e solidária, portanto, já tenham vaga e queiram passar para uma outra, hum, escola, digamos assim, outro pré-escolar. Como é que isto vai funcionar tudo? Isto é assim um bocado difícil. Portanto, o governo fez, portanto, abriu as pré-candidaturas a contratos de associação, identificando as freguesias que quer a celebrar e o número de vagas que quer. A DGAI, então, publicitou a lista, após terminar as candidaturas, publicita a lista no site dos estabelecimentos que apresentaram candidaturas. O diretor-geral da DGAI depois abre procedimento para a celebração de contratos, no qual vai identificar, e aí é que sim, é que é a candidatura, ah, como é que se faz este procedimento para a candidatura. Portanto, identifica o número de vagas para crianças postas em concurso, áreas geográficas, a duração de contrato a celebrar, os critérios de seleção das candidaturas e das correspondentes ponderações e os documentos a apresentar em sede de candidatura. Sendo que a DGAI em qualquer momento pode depois solicitar documentação adicional ou esclarecimentos. Depois disto, a comissão de análise faz então a avaliação e seleciona as candidaturas, elaborando uma proposta de seleção das mesmas, pede ao Ministério da Educação para homologar esta lista e depois as entidades candidatas ao apoio são então notificadas da decisão de atribuição ou não do apoio financeiro, claro, tendo sempre a possibilidade, em sede de audiência prévia, apresentar os factos que achar necessários de apresentar. Ok? São obrigações das entidades. Portanto, após a comunicação do deferimento, a entidade tem 30 dias para assinar o contrato, entregar nos prazos estabelecidos todos os elementos que forem solicitados pela DGAI, comunicar à DGAI alguma alteração ou ocorrência que ponha em causa os pressupostos relativos à atribuição do apoio financeiro, têm de divulgar o contrato celebrado com o Ministério da Educação, portanto, com a frase que aí está, portanto, estabelecimento de educação pré-escolar integrante da rede pública, financiado pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, ao abrigo de contrato de associação para educação pré-escolar. Tem de incluir o logótipo do Ministério da Educação, Ciência e Inovação em todos os portos de divulgação relativos à oferta de ensino beneficiário de financiamento, portanto, pré-escolar, garantir o acesso à educação pré-escolar, hum, abrangindo pelo contato todas as crianças no respeito de igualdade e da não discriminação, garantir a matrícula aos interessados até ao limite da lotação estabelecida no contrato, ok? Cumprir as normas relativas à constituição de grupos, portanto, o normal, cumprir os programas de educação pré-escolar, bem como as demais legislação e regulamentação aplicável, enviar a DGEST até ao dia 15 de setembro de cada ano a lista das crianças abrangidas pelo contrato de associação, proceder à atualização desta lista sempre que se verificar alguma alteração e colaborar com a Inspeção-Geral da Educação e Ciência e qualquer outro órgão com competência, obviamente, para a fiscalização do contrato de associação. Então, o que é que isto constitui? Temos então um apoio financeiro por criança por mês, apenas para a componente educativa de 208,05 €, que é paga, portanto, na mesma modalidade que nós temos o nosso pré-escolar, componente educativa e componente de apoio à família. Ainda a componente educativa é gratuita e é paga apenas pela comparticipação do Estado. Portanto, neste caso são 208,05 € e será paga em 4 prestações. Portanto, até 31 de outubro 30%, até 30 de dezembro 20%, outros 30% a 31 de março e outros 20% a 30 de junho. Ok? Sendo que a entidade tem de manter atualizada a lista de crianças no portal das matrículas. A frequência por parte da criança, que é comunicada no contrato de associação, na componente de apoio à família, componente não educativa, paga uma mensalidade, uma comparticipação, calculada com base no despacho conjunto que todos nós conhecemos, não é? Do cálculo das comparticipações do pré-escolar. Pronto.
Fora isto, fora o apoio financeiro, a entidade pode candidatar-se neste aviso de abertura, nesta pré-candidatura, a um incentivo financeiro, os tais 15 mil euros para a abertura de novas salas, ok? Sendo que fica, obviamente, dependente aqui do que já fomos falando, de cumprir com os requisitos legais e regulamentares aplicável à alteração das legislações, não é? Portanto, estamos a falar sempre da questão do metro quadrado, com o respectivo aditamento ou atualização da autorização de funcionamento, que vai aumentar a capacidade instalada, obviamente. Portanto, se nós aumentamos, com obras, aumentamos o número de utentes, número de crianças a quem prestamos serviço, o documento que nos licencia a atividade tem de ser alterado, não é? Portanto, obviamente que esta sala, estes 15 mil euros pagos de uma única só vez, para a abertura da sala, tem de. Desculpem que temos aqui pessoas a entrar e eu tinha de dar. Portanto, este apoio financeiro, a entidade tem de abrir a sala e tem de comprovar que a sala é frequentada por pelo menos 20 crianças, ok? E quem paga é a DGES, é a DGE, como nós já conhecemos, transferência bancária. Para receber estes pagamentos, o pré-escolar tem de apresentar à DGAI um relatório anual de atividades, o que inclui, obviamente, a informação sobre o número de crianças abrangidas e a aplicação do projeto educativo, ok? Até 30 de junho de cada ano. Isto os contratos de associação, ok? Esta legislação específica. Os pagamentos, aqui estas percentagens, não é, de 3 em 3 meses, estão dependentes sempre da verificação da manutenção dos requisitos de elegibilidade, portanto, não de ter dívidas, portanto, será só esse não ter dívidas a ter e manter a licença de autorização de funcionamento, ter sempre comunicado e atualizado a direção pedagógica, ok? E estes contratos de associação, caso haja um incumprimento, a DGAI tem o direito à resolução do contrato, ok? A resolução, obviamente, implica a caducidade do apoio financeiro atribuído, sendo a entidade obrigada a devolver proporcionalmente as importâncias já recebidas. Obriga também, achei muito engraçado ler isto, a entidade infratora a assegurar a prestação de serviço às crianças, um, no ano letivo em curso. Portanto, imaginemos que acontece alguma coisa e vocês, o contrato de associação entra sob a forma de resolução. Vocês, como sabem, já têm um contrato de prestação de serviços celebrado com o agregado familiar. Caso haja então esta resolução de contrato, vocês são obrigados a manter a relação contratual com a criança nas modalidades que estavam, com o agregado familiar que já estava decidida, portanto, a entidade, para além de ter de devolver e perder o financiamento, tem de ficar com o agregado familiar e assumir essa despesa. Claro que a DGAI irá sempre notificar em sede de audiência prévia a decisão de revogação e resolução do contrato, a identificação de valor restituído, e vocês têm sempre, nos termos do 121 e seguintes do Código de Procedimento Administrativo, dizer o que se oferecer em sede de audiência prévia. Ok? A restituição do valor ter de ser feita no prazo de 30 dias, senão começa a valer o juro de mora à taxa legal em vigor, que são 4%. E então aqui o que é que nós temos de diferente do nosso normal, não é? Portanto, temos aqui critérios de seleção e prioridade de matrícula muito específicos. Portanto, já vimos que os requisitos de matrícula destas crianças estão sempre ligados à indisponibilidade de vaga comprovada na rede pública, não é? Portanto, só podem inscrever crianças nestas vagas que demonstrem que efetuaram a inscrição no portal das matrículas na área de residência ou do local de trabalho, nas 5 opções disponíveis ou nas opções máximas dos concelhos em casa, portanto, há concelhos que podem não ter mais opções que 5, e crianças cujos encarregados de educação residam no concelho de estabelecimento de educação pré-escolar pretendido ou desenvolvam, obviamente, a sua atividade profissional. Portanto, o conselho da criança que vocês estão a aceitar para estas vagas de contrato de associação tem de ser o conselho
de residência ou do trabalho de um dos encarregados de educação. E depois temos, isto são os critérios de inscrição, portanto, só podem frequentar estas crianças, certo? Dentro das que podem se inscrever, temos prioridades na matrícula. Portanto, a primeira prioridade é para as crianças que completem 5 anos de idade até 31 de dezembro e que beneficiam da ação social escolar. A segunda prioridade é para as crianças que completem então os 4 anos de idade e que beneficiem então da ação social escolar. A terceira é para que as crianças completem os 3 anos de idade até 15 de setembro e que beneficiem da ação social escolar. Portanto, quem faz anos após 15 de setembro, as crianças que fazem anos após 15 de setembro só podem entrar aqui em sétimo lugar, ok? Depois vamos para as crianças que completam 5 e depois 4 e depois 3 anos, independentemente de não ter ação social escolar. E depois, em sétimo lugar, vamos para as crianças então que completem 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro e que beneficiem da ação escolar. E depois temos as outras crianças que têm 3 anos. Ok? Dentro destas idades, digamos assim, não é? E da ação social escolar, vamos ter desculpem, vamos ter as prioridades, ok? Primeiro entram as crianças com necessidades educativas especiais, depois entram as que tenham ação escolar tipo A, depois a tipo B, depois as crianças com irmãos ou outras crianças que comprovadamente pertencem ao mesmo agregado familiar a frequentar o estabelecimento de educação pré-escolar, e depois crianças mais velhas com tanto da idade, sucessivamente em anos, meses e dias. Ok? Portanto, entre cada um destes critérios, vamos compará-las e hierarquizá-las com base ah, nestas, nestas métricas, digamos assim. Ok? Isto foi enquadramento jurídico. E o que é um contrato de associação? Um contrato de associação é um contrato que é celebrado entre os estabelecimentos do Ministério da Educação através da DGAI, ok? Que pretende então dar acesso a eh, crianças nas diversas, não só pré-escolar, mas existem contratos de associação até ao 12º ano, como sabem, hum, a crianças mais desfavorecidas economicamente, aumentando o número de vagas disponíveis na rede pública. Eles querem equiparar as condições da rede pública à rede privada, quando não conseguem então ter estas vagas. São celebrados então entre as entidades e abrange apenas uma lotação da escola. Quais são dos estabelecimentos? Garantir a frequência no ensino a todas as crianças e jovens em idade escolar em condições idênticas às das escolas públicas, divulgar o regime de contrato e a modalidade do ensino ministrado, garantir a matrícula aos interessados até o limite da lotação estabelecido no contrato de associação, cumprir com os planos de estudos e demais regulamentação aplicável. Lembrem-se que isto é para qualquer nível de estudo, não é só para pré-escolar. Portanto, isto é a legislação de contrato de associação. Aceitar a título condicional as matrículas que ultrapassem a sua capacidade, comunicando-as aos serviços competentes do Ministério da Educação e Ciência. Entregar aos serviços competentes do Ministério da Educação e Ciência o balanço e contas anuais do ano anterior, depois de aprovadas pelo órgão social competente. Nós isto não fazemos, nós fazemos só a Segurança Social. E cumprir as demais obrigações contratualmente assumidas. Portanto, vocês no anexo têm, desculpem, no anexo do aviso têm o contrato. Não, não é no anexo do aviso. No anexo do aviso. Supostamente tinha-se o contrato. Não, não temos o contrato. Temos. Desculpem. Eu acho que vi o contrato. Havia o contrato, sim senhora, não estou maluquinha. No, no anexo da portaria do 185A temos então a minuta do contrato de associação de pré-escolar, que não diz mais do que já fomos falando, ok? Quanto a a obrigações, a possibilidade então de incumprimento com a questão da devolução dos valores. A pré-candidatura é feita neste site, portanto, é um formulário da DGAI. Nós vamos ver o formulário, nós temos uma entidade que nos deu o login.
Agradecemos desde já a ela. Mas eu, como o formulário é assim um bocado estranho, portanto, toda aquela plataforma é assim um bocado estranha, deixem-me só dar aqui um encadeamento da coisa. Muito provavelmente os estudos que estão cá não têm login, ou então pediram agora. O login é efetuado pelo representante legal do estabelecimento, ok? É criado um login da pessoa e esse login da pessoa vai ser depois, automaticamente, vocês criam um login, têm acesso às, às, à, à plataforma e vão então registar o estabelecimento de educação pré-escolar, ok? E ele depois vai entrar, vai ser obrigatório, vai a validação pela DGAI. Depois de ser válido, é que se consegue submeter a candidatura aos contratos de educação pré-escolar, ok? Sendo que nós no estabelecimento vamos ter de identificar a direção técnica, a direção pedagógica, o responsável já está identificado e os remanescentes trabalhadores, nomeadamente os educadores de infância que estão adstritos a esta, hum, a esta plataforma, ok? Agora, eu vou só à plataforma, se me permitem, para vos mostrar. Portanto, esta é a plataforma. Aqui em cima temos o login, está bem? E para o portal. Ainda não se registou, registram aqui. Ou se esqueceu dos dados, vão aqui. Eu já tenho dados, portanto, vão-me permitir. E vão, por favor, não olhar, que este é o login de uma, de uma entidade. Não olhar, isto é, não. Tem dados pessoais, está bem? Como vocês já perceberam. Portanto, isto é a plataforma, como podem ver, muito intuitiva, não é? Estão a ver o site, certo? Sim. Respondam, ok. Ahm, Aqui são os dados, então, da entidade. Basicamente é aqui que nós temos de ir. Depois de ter criado o nosso login de pessoa, ok? De pessoa, vão a gestão de entidades e gerir entidade. Neste caso já existe uma, mas vão adicionar novo, em qual tem de preencher o tipo, e aqui é muito importante, tem de preencher estabelecimento de ensino particular e cooperativo. Um estabelecimento de ensino particular e educativo é é um estabelecimento criado, detido por uma entidade privada, por uma pessoa, singular ou coletiva, com ou sem fins lucrativos, ok? Com sem fins lucrativos que tenham licença de funcionamento para a resposta social, portanto, ou para uma resposta social, porque pré-escolar não é resposta social, nem educação não é resposta social, mas compreendem, para a componente educativa. Vão preencher o nome da entidade, portanto, a entidade que tem este estabelecimento, portanto, informação, NIPSEA, morada, código postal, distrito, login, nananã, e-mail, e-mail da direção, área geográfica, ok, qual é que é a área da direção de serviços. O nome do responsável já existe, porque foi buscar aquele responsável, e na finalidade, pá, vão-me perdoar, mas eu vou ao que já cá tenho. E na finalidade, vou ver aqui os educadores de infância, os trabalhadores, na finalidade vão escolher estabelecimento de ensino particular e cooperativo. Está bem? Isto é muito importante. O remanescente é a informação que depois vocês vão adicionar os trabalhadores, portanto, os educadores de infância, os trabalhadores deste estabelecimento, sendo que é importante ter o diretor pedagógico e o responsável da entidade a terem logins, ok? Portanto, só o responsável da entidade é que vai conseguir submeter a candidatura, está bem? Entenda-se responsável da entidade, pessoa que esteja mandatada para o efeito, ou então o presidente da entidade, ok? Pronto. Depois de criarem a entidade, adicionarem estes dois trabalhadores, adicionarem a direção pedagógica, vão a gestão de entidades, EPC, e vão
a contratos de associação de pré-escolares. E aqui, selecionando o procedimento inicial de candidatura, vão fazer novo. Tenho a certeza que o seu ensino de estabelecimento está localizado, por acaso esta está, não é? Está localizado no anexo, portanto, aquelas freguesias que vos falei. Ok, tenho a certeza. Ele apresenta-me então com o estado de rascunho, vou e escolho aqui a única entidade que este estabelecimento tem, chama-se esta. Tenho de colocar um número qualquer, eu para vos. 1, 2, 3, 4, ok? Tenho de adicionar o representante. Já devia aparecer aqui. Tenho de procurar com o NIF. Ele de manhã apareceu-me, não sei porque é que agora não está a aparecer. O representante, Pedro. Pedro. Ah, ia de buscar o nome todo do representante quase. Não dava. Pronto, tenho de preencher o nome do representante, ele vai buscar. E colocamos também a data do despacho de homologação do pré-escolar, não é? Da entidade. Em estabelecimentos de ensino, vão identificar então o estabelecimento que existe. Também não vai buscar. Vão dizer qual é o tipo de documento que tem, se é o provisório definitivo ou se é já o alvará. Se for o alvará, tem o número, a data, o nível de ensino, neste caso, é só está disponível para escolares. A lotação autorizada, que tem de ser sempre superior à frequência efetiva, e na frequência efetiva nós colocaremos o desculpem, que eles fazem a sua número de crianças inscritas barra matriculadas no ano de ensino, do tipo de contrato, e vão adicionar, obriga-me a preencher. Desculpem, mas eles obrigam a preencher coisas que eu não tenho. Que até posso inventar, mas o nome o nome. Preencha os campos a vermelho. Deixa-me ver. Deixa eu gravar. Gravar. Unípcia. Editar. Tuxo. Aleluia. Tipo. Agora, provisório. Não, vou meter outro. Vou definitiva. Número 1. Data de autorização ontem. Nível de ensino pré-escolar. Capacidade atribuída 79. Frequência efetiva 79. Tipo de contrato. Contrato de associação pré-escolar. Vou identificar a freguesia, neste caso, desta entidade, Matosinhos, União. Matosinhos de Palmeira, por exemplo. O número máximo de vagas a que eu me posso candidatar são 10, que são as que estão aqui disponíveis. Pretende reabilitar e adequar espaços para a instalação da nova sala? Isto é os 15 mil euros.
Sim, vou-te dizer o número de salas, uma, por exemplo, ok? Gravar e fechar. Aqui estão a candidatar aos 208 euros mais 15.000. Aqui no responsável, isso agora já. Não, tenho de colocar. Portanto, tinha de colocar aqui o nome do responsável desta entidade, portanto, do Betucho. Eu não sei que se chama Pedro, mas não sei mais. E o diretor pedagógico, ou diretora pedagógica, justamente é a Lúcia Maria. Ui, olha, o próprio Estado a trabalhar bem o RGPD, não é? Olha, digam-me lá. Pronto. Bom, ela é esta. Despacho de homologação da direção pedagógica, imaginemos. Tem aqui. Gravar e fechar. Ok. E aqui no anexo vamos pôr o documento e os documentos que somos obrigados a pôr, como falei, a autorização, aditamentos, a homologação da direção pedagógica e do responsável da entidade. Isto, claro que isto pode ser tudo num próprio. E vamos anexar selecionando um fecheiro qualquer. Ok? Depois de fazermos isto, vamos submeter. Na submissão teremos de preencher com o log, teremos de preencher o login neste caso, nós estamos com o login da diretora pedagógica, mas temos de preencher com o espaço do login do responsável da entidade. E pronto. E ao nível da candidatura é isto. Vocês costumam já têm login? Costumam ter o login disto? Não, pois não. Pois. Doutora Sara, Sim, peço Conceição. desculpa. Conceição, Centro Social Padre Ramos. Conceição. Eu solicitei o login como responsável para minha, que era eu que estava a fazer a candidatura que não tínhamos Não nada, é? mas foi assim que me informaram, que eu liguei diretamente para o Legaio. E disse que não era dona da entidade? Disse que era funcionária administrativa. Hum. Criei, ou seja, não completei, porque agora na hora do almoço ficámos sem sistema, sem a luz, e viemos Não para foi cá. um mini apagão, não é? É um mini. Ah, Agora, ia inserir, conforme informaram, a diretora pedagógica, sim, certo? Mas se calhar aqui é melhor eu criar então o representante, não sendo eu, não é? sim, Criar mesmo um representante onde validaria o doutor Álvaro Ramos, sim. que é o que irá assinar se nós formos à. Poderia ser a doutora Conceição, mas no futuro teria de ter digamos, a papelada direita, não é? Portanto, ter Sim, que não tenho. Terá que uhum. ser pelo E doutor vocês Álvaro. têm licença de funcionamento? Temos, Autorização? Pronto, é isso. temos, Então, temos da Digeste e temos o novo acordo de cooperação. pronto, não será o acordo. Sim. Mas é o acordo que eu submeto sempre quando é para a candidatura ao pré-escolar. Não para isto. Neste caso específico, como referi, Uhum. é a autorização de funcionamento, não é o acordo de cooperação. Então, o da Digeste É o da GEST, com é, permissão é da direção suficiente. pedagógica e tudo. Pronto, sim, sim, Ok? sim. Esse também temos O com a aprovação, cooperação é o contrato que vocês têm com a Segurança Social, ponto final para isso. Mais nada. certo? Para aqueles lugares. Neste caso, em apreço, seria um outro contrato para os lugares que não são financiados pelo acordo de cooperação. Certo, que teremos também que ponderar se valerá a pena ou não estas cinco candidaturas, cabe depois à direção decidir, não é? Porque Claro, claro já que foi aqui sim. explanado. Ok, pronto. Vou criar um novo representante e anexar os documentos, entretanto. Sim. E Obrigada. eu, nada. Hum, eu no meu PowerPoint não tinha aqui mais nada para vos apresentar. Como perceberam, isto é algo muito simples. Não sei se tem alguma questão que queiram colocar. Doutora Luísa. Olá, boa tarde. Eu tenho, porque eu fiquei aqui com uma dúvida. Hum, Eu também não tenho muita experiência nisto, por isso eu agradecia.
Portanto, nós só nos podemos candidatar, eu ali vi que o Centro Social da Sé está numa das freguesias que, O pré-escolar, vocês têm, está nestas pré-escolar, freguesias. exatamente, está numa das Sim, freguesias e vi que tinha um número de 10. sim. Portanto, só candidatura para 10 novos alunos, certo? É uma candidatura para financiar 10 lugares na capacidade instalada que já tem. Exatamente. Portanto, vocês Ou têm seja, um acordo de cooperação de quanto? para as crianças, acho que são 45. E lugares e capacidade instalada? Está tudo ocupadíssimo. Está tudo com acordo? Está. Então não se pode candidatar a isto. Não, Não. pois era isso que eu estava a ver. Mas nós temos aqui muitos pedidos para novas matrículas. Por isso é que eu estava a pensar, Mas tem espaço físico licenciado para abrir novas não, salas? não, Pronto. Então não é. Isto é para não é. financiar lugares que já existam. Ok? Hum, ok, pronto. A não ser que vá abrir novas salas, mas para isso já precisa ter a sala tem de corresponder às regras de funcionamento, portanto, ter já Aquela vistoria aquela feita e ter já as autorização. peças, nananana, sim, para abrir em setembro, não é? Portanto, Pois, parece pouco fazível, não é? sim. Para além de que teria obrigatoriamente de abrir para 20 crianças, sendo que só 10 seriam alvo de financiamento Neste modelo, neste modelo, sim, de acordo de associação, financiamento. em contrato de associação. Ok, muito obrigada então pelo esclarecimento. Nada. Doutora Naturalmente. Sara, Sara, Oi, vou só pedir uma coisa. sim. Primeiro pedir desculpa. Chegou um bocadinho mais tarde. Cheguei Reparei. agora? Não cheguei. Esqueceu. Epá, tive hoje de Tudo manhã bem. a pôr que tinha não sei quantos. Está gravado. Está gravado. É entrar no vosso site e procurar. Vai ficar, sim. Ok, pronto. Tá bem? Vou ouvir o resto. Pode Sim. ser que me esclareça alguma coisa. Ok. Peço desculpa. Nada. Doutora Marta. boa tarde, doutora Sara, desculpe, eu estou aqui com uma dúvida relativamente a isto. Nós temos acordo para 20, temos capacidade para 50, Sim. só temos em acordo 20. Samamed tem 25 vagas, Sim. pronto. A minha dúvida surge nisto. Na validação da candidatura, nós temos que apresentar, ou seja, a criança é que é elegível à vaga, certo? E temos Sim. que apresentar o comprovativo em como os pais tentaram a rede pública. Sim. Terão de ter depois, para admitir a criança, é critério de admissão os Sim, pais terem tentado a rede pública. pronto. Ou seja, nós não podemos aproveitar as crianças que temos cá. Não. Ok, Crianças que isso. já frequentam e não são elegíveis. Ok, pronto, era isso. Então não vale a pena, não é? Já está cheio, não é? Está mais que Se cheio. há falta, Pronto, doutora Sara, era esta a minha dúvida. pode ser para aproveitar os pais novas. Sim, Dizer, olha, não temos vagas, vão ali, sim. tentar ali e Nós depois temos vêm muitas cá. crianças que Não é? vão sair, não é? Nós sabemos, não é? E Claro. que vão se candidatar à rede pública porque já têm idade para entrar, não é? Mas Hum. provavelmente vão ser abrangidas na rede pública, portanto não vão procurar outra instituição, não é? Hum. Porque Mas uma vez- há sempre aqueles que. Isto é, vocês podem pedir aos pais para se assinar o inscrever. contrato, não é? E depois Sim, não ter. Isto vai obrigar, e depois não as comunicar, não é? Pronto. pois, Mas isto vai sempre obrigar a que vocês só fechem as vossas candidaturas lá para setembro, não é? As vossas exatamente, vagas lá para setembro. exatamente. Ok, eu vou falar com a direção. Agradeço-lhe, sim? Nada, disponha. Obrigada. Nada. Mais questões? Já me estão a dizer que isto não funciona, não é? Isto não funciona. Isto não vai funcionar, Não exatamente. funciona. Eu acho que é isso que o governo vai se aperceber. Que eles vão ter mesmo de abrir novas salas e acabou.
porque nós, não é, nós já fazemos os nossos processos de admissão e de seleção antes de setembro, claro que há sempre uma ou outra, mas nunca para estes números. Para esse número, Será não. só para entidades que não tenham acordos. Também existem entidades que não tenham acordos associadas aqui no distrito, IPSS. Pois, mas para quem tem e tem a lotação completa, é impossível chegarmos a setembro com uma sala aberta, com autorizações, Sim. com tudo pronto para funcionar, digo É. eu. É difícil, é? Ok, muito obrigada. Nada. Alguma questão? Eu tinha uma pequena pergunta, se faz favor. Eu cheguei um Sim. bocadinho atrasada, Sim. por isso peço desculpa, mas não apanhei uma parte que para nós era importante. Nós somos Sobrado de Valongo, na Sim. listagem não aparece Sobrado, ou seja, nós já não nos podemos candidatar. Não, Pronto, era essa a questão que tinha ficado. Obrigada. nada. Mais alguma questão? Entretanto, se tiverem, já sabem, têm os nossos contactos, estejam à vontade para colocar. Pedimos desculpa, mas de facto pedimos desculpa pela rapidez, não é? Por vos termos pedido ter agendado isto para hoje, mas terminando na quarta-feira, achei que vocês deviam ter a informação máxima disponível para depois a direção poder debater sobre a questão. Arminda, Francisco, põe-me no ar. Olá, boa Tudo tarde. bem? Boa Ora bem, tarde. eu tenho aqui uma questão relacionada com o pré-escolar, mas não é isto. Não sei se quer responder ou não, ou se me quer ajudar, ou se me pode ajudar. Souber, por Eu já uma favor. vez não fiquei muito esclarecido, que é assim, é sobre a tabela para calcular as mensalidades Uhum. do pré-escolar. Nós Sim, temos a componente educativa e a componente social. de apoio à família. Pronto, a tabela tem aqui os vários escalões e depois tem a percentagem a aplicar. Sim. Eu teria que calcular qual era o custo da componente social e o custo da componente educativa. Supostamente, segundo o despacho, sim. Diga, Segundo o despacho normativo, sim. mas, Só que mas nós não fazemos isso. não fazemos. Ninguém Então, faz. é Ninguém. que, Olha, quem é que está tem, bem? quem é que tem 2 centros de custo no pré-escolar? Ninguém. Mas Certo, deveríamos ter, com base nessa legislação. mas devíamos ter, não é verdade? Porque o problema que eu tenho é o seguinte: por exemplo, eu tenho um custo real de 350 euros por criança, não é? Esteve aqui a pessoa que nos dá acompanhamento. Sim. E eu tinha ali um limite de 200 euros no máximo. Porquê? Porque ninguém paga numa IPSS 300 e tal euros, Ah, 350 euros, é difícil, quando às vezes têm de graça no público, não é? Portanto, não arranjando aqui digamos, um plafond máximo, há muitas crianças que por essa via vão para, pronto, saem da IPSS. a sua questão é? Percebeu a minha pergunta? Portanto, o escalão até dá aqui 468 euros, não Sim. é? Mas vocês, a direção pode decidir valores máximos, que sejam inferiores ao custo médio por utente. Hum. Pronto. Sim, mas o custo médio é alto, não é? 350 euros é complicado. É porque tem as educadoras aí no meio, não é? Tenhas Tem os educadores no meio? Tem os Claro, educadores. exatamente. Portanto, não faz o custo médio por utente da componente de apoio à família. Pois, mas devia fazer? Não. Não. Então, Não abre essa caixa de Pandora. São os pronto. contabilistas que aqui estão presentes. Metem as mãos à cabeça. Está bem, mas Mas supostamente sim. eu já o ano passado, pronto, estive aqui, até calculei isso e não sei o quê, Sim. mas pronto. Mas Então, depois não comunicou à Segurança Social 2 centros de custos, só comunicou um. Só fez um centro de custos para pré-escolar, não fez 2, certo? sim, exatamente. Pois. Ok. É melhor deixar estar, não é? É, É não, que mas a tabela não normal, abre essa caixa de Pandora. pronto, ok. Está bem? Mas o plafond, a nossa técnica não permitiu, mandou tirar do regulamento. Mas ela não manda, não é? Não ouvi, desculpe. Ela não manda. Oh, não manda, mas o que é que Ela quer? emite orientações. Certo. E cabe à direção decidir se as acata ou não. Ela só pode
hum, indicar o que não esteja legalmente feito, não é? Portanto, alguma ação que vocês tenham que vá contra as normas. E Certo. essa não é uma delas. Não, esse até vai beneficiar as pessoas, não é? Por Sim. exemplo, pagaria no máximo 200 euros em vez de pagar 350, não é? Sim. Mas E- eu vejo nos não é? relatórios. Mas depois ela no relatório de acompanhamento disse, E? não, isto não E pode estar. vocês, vêm nos relatórios e depois vocês fazem um ofício que é enviado para os superiores dela e para ela a identificar o que vocês não concordam, não é? Pronto, mas isso de certa maneira já foi feito, não é? Que ela também pediu lá o parecer dela, porque ela levantei, quando eu discuti isto com ela, portanto, ela ficou assim meio baralhada, mas acabou por dizer, e a outra colega que também vinha acompanhar, acabou por concordar que se devia tirar. Eu disse, não é justo, porque há aqui uma parte, que é a parte, digamos, Educativa. pedagógica, que não deve ser paga, e isto é uma maneira de, digamos, de compensar Claro. isso, não é? Sim. Mas não ligou a minha ideia. Está bem? A colega não é superior hierárquica. Pronto, mas ela de certeza que foi falar lá com a chefe dela, não é? Suponho Não. eu, porque ela respondeu depois, Depois veio no está bem? relatório. E veio no relatório, está bem? Pronto, Continuamos a dizer a mesma coisa. Está bem? Está bem, obrigado. Não, doutor Armando. Está bem. Doutora Sara, continuo na minha, mas não sei o quê, mas preciso de uma coisa porque hoje de manhã faltei-me procurar e agora, como estava isto, aproveito para perguntar. Tem de memória o valor de comparticipação para crianças com deficiência no pré-escolar? É o dobro. No pré-escolar é o dobro também? É o dobro. Portanto, vocês têm imaginemos, de uma forma muito reduzida, têm um acordo para 10. Uma dessas crianças é portadora de deficiência, vocês só podem comunicar 9. E na nona identificam que é criança com deficiência. Ok, mas é o dobro dos 208,05 É pago por 2 vezes da componente da Segurança Social. da componente dos Do 94,33. apoio à família, provavelmente, sim. Porque é do compromisso. Isso não está claro. Eles só dizem que é o dobro. Olha, deixa-me ir ao compromisso de cooperação. Acho que eles até mandam para a linha. Na creche é perfeitamente claro que é o dobro. Eles mandam, mas a questão é se é da componente de apoio à família ou se é das duas, não é? Pronto, no Então deixa-me só ver. pré-escolar, a minha dúvida é se, se é Se- sobre o total, se é sobre o componente social ou sobre o componente escolar. eh, e, e eu encontrei algumas coisas que falam em 135%. Portanto, pretendo procurar hoje de manhã. E foi ao compromisso de cooperação? É compromisso de cooperação. Nós temos uma capacidade instalada de Foi ao 160. compromisso de cooperação? Diz que procurou Sim, e não encontrou lá? não. Acho que eles fazem a referência do. Nós temos uma capacidade instalada de 166, temos 150 e neste momento até temos só 130 inscritos. Então, mas temos 4 identificados com deficiência. E mesmo no Posto na linha compromisso, 5, cláusula 9. Cláusula 9. Sim, considera que uma majora da compensação financeira. Eu te digo componente financeira, portanto assume-se as duas coisas. somatório, ok. Somatório mais 35%. 35, Mais 35%. não é o dobro, não é? Corresponde ao dobro do montante fixado para a resposta social. Olha a compensação financeira corresponde ao dobro e ainda há lugar a Deixei de ouvir. 5% do valor da mensalidade, não é? Porque Não são 2 percebi. lugares, uma mensalidade, não é? Ou seja, eles pagam o dobro, como na creche. Pagam o dobro mais 35%, como na É creche. o dobro mais 35%. Na creche é só o dobro. Não, na creche é o dobro mais 35%. É? Supostamente é o que está aqui escrito.
Pronto. As Mas alíneas são as eu na mesmas. creche não tenho nada, não tenho ninguém. É normal, sim. Então já percebi porque é que eu não conseguia descodificar os 437 ponto qualquer coisa que eles me estavam a pagar todos os meses. É os 35%. Além do dobro. Já percebi agora. Ok, obrigado. Mais alguma questão? Depois eu vou ver a gravação do resto. Ok. Mais alguma questão? Queiram colocar? Também é tudo. Eu tenho mais uma questão, não sei se posso colocá-la aqui, doutora, que é o seguinte: para o cálculo das comparticipações familiares, não pode ser tido em conta o valor do abono Sim, qual é a resposta social? pré-escolar. É rendimento o que é rendimento, diz a legislação de pré-escolares. Não retira as prestações sociais. Não retira as prestações sociais. Não retira. Nós tivemos aqui a visita da Segurança Social e ela no relatório escreveu isso, que as prestações sociais não eram incluídas. Pois, com base em que legislação? Pois, Isso aplica-se eu para a também creche fiquei e para com o... essa dúvida, por isso é que eu quis... Isso aplica-se nas outras respostas sociais. O pré-escolar é o despacho conjunto, não é? E o despacho conjunto não diz nada, diz que é rendimento ou que é rendimento. Não exclui prestações sociais, não exclui nenhum tipo de prestações, portanto, nenhum tipo de rendimento. O subsídio de desemprego, no caso dos pais, porque é que não há de incluir também um abono? Porque na legislação no regulamento das comparticipações familiares e dos utentes de todas as respostas sociais menos pré-escolar, a legislação exclui certas prestações sociais, ok? Uhum. Uma delas é o abono. Mas o despacho conjunto que se aplica ao pré-escolar não exclui nenhum tipo de rendimento. Então posso responder isso. Claro. Portanto, tem que ir ao despacho conjunto, é? E dizer que 397. É que diz lá que é rendimento o que é rendimento. Está lá um artigo só sobre o rendimento. E depois não faz menção a nenhuma... despacho conjunto, número, desculpa, 300/97. 97. E depois vou à parte dos rendimentos e vou E transcreve o que lá está. transcrevo e dizer que não está, portanto, se pode deduzir que não estão excluídas as prestações sociais. Será isso, então? Sim, Muito obrigada, doutora Sara. nada. Mais alguma questão sobre os contratos de associação? Não é? Se não houver, eu deixo-vos ir. Deixo-vos ir de fim de Aliás, semana, digamos assim. Qualquer coisa, obrigada. enviem e-mail, já sabem. E contamos com vocês para o próximo webinar.